Um painel. Oferecimento União Mundial, fechaduras e ferragens. Há exatamente uma semana, o friburguense encerrou a participação em mais um campeonato carioca da Série A2. Claro que existia o sonho do acesso, de voltar a figurar entre os principais clubes de futebol do estado do Rio de Janeiro, mas a campanha, o desempenho do tricolor da Serra em campo e fora de campo merece uma análise muito mais profunda do que apenas números e resultados. As dificuldades aumentam a cada ano, o friburguense não tem, por exemplo, um calendário completo, as receitas são reduzidas, as dívidas vão se acumulando e mesmo assim o clube consegue se reinventar, encontrar peças, formar times competitivos e fazer campeonatos que honram a história do tricolor da Serra. Mas é preciso também começar a discutir o futuro do clube, como que vai ficar daqui para frente num contexto cada vez maior de dificuldades. A cidade precisa entender e abraçar melhor o friburguense para que o clube volte a brilhar como se planeja, como se projeta no cenário do futebol estadual e, quem sabe, até projetar um crescimento passo a passo no cenário do futebol nacional. O friburguense, a campanha na Série A2 de 2022 e os próximos passos do clube são temas em debate no Zoom Painel de hoje. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. Olá, eu sou Vinícius Gastin, a gente começa mais um programa Zoom Painel. Sejam todos muito bem-vindos, falando mais uma semana sobre esporte, hoje especificamente sobre o friburguense que na última semana encerrou a participação no Campeonato Carioca
da Série A2. Trouxe aqui alguns números para a gente ilustrar como foi o rendimento do Tricolor da Serra dentro de campo. Foram 13 pontos em 11 jogos, com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 9 gols marcados, 14 sofridos, aproveitamento de 39,4% na competição, sendo que o Tricolor ficou na 8ª posição geral, na soma dos 2 turnos do Campeonato Carioca da Série A2 e com uma curiosidade, à frente de times como Artsul, Macaé, Cabofriense, equipes que investem mais dinheiro do que o Friburguense, por exemplo. Macaé não, Maricá, corrigindo aqui. E juntamente, por exemplo, com América e aí a 1 ponto do Americano, que foi o 4º colocado, para a gente entender um pouquinho do equilíbrio da competição e do tamanho do rendimento do Friburguense, mesmo com um investimento um pouquinho ou um poucão inferior na comparação com algumas equipes que participaram da edição de 2022. E para a gente ilustrar, eu trouxe aqui os gols da vitória do Friburguense contra o Angra dos Reis por 2-1. Foi o jogo que matematicamente livrou o Friburguense e várias equipes de qualquer possibilidade de rebaixamento. Vamos conferir então. Esse, no caso, o penúltimo jogo do Friburguense, o jogo que fechou a participação, acabou empatado por 0-0 com a Cabofriense em Nova Friburgo. E claro, para falar de Friburguense, ninguém melhor do que o gerente de futebol, José Siqueira, o nosso Siqueirinha. Mais uma vez, bem-vindo ao Zoom Painel, Siqueira. A gente combinou aqui de fazer um programa celebrando o acesso. Vai ficar para 2023, com certeza na temporada que vem. Quem sabe o Friburguense não consegue retornar à elite do futebol do Rio de Janeiro. Mas, como eu disse na abertura do programa, é preciso olhar muito além desses números, daquilo que foi o rendimento dentro de campo e entender todas as dificuldades que hoje cercam o clube na questão financeira, questão estrutural. Então, a primeira pergunta que eu te faço, Siqueira, já dando as boas-vindas mais uma vez, é se o rendimento esteve muito acima daquilo que poderia ser projetado, tamanha dificuldade que você encontrou para montar esse plantel, para desenvolver o trabalho. Bem-vindo. Vinícius, prazer muito grande estar com você novamente. A dificuldade, né, que ela aumenta a cada ano. A gente não pode aqui ficar só trabalhando de forma e pensando de forma negativa, mas a gente tem que esclarecer, né, porque, como você bem falou aí, resumiu no início do programa, o Friburguense ele se tornou um produto e a gente fez parte disso de 98, aí, principalmente até 2016, onde a gente, através do futebol, não só elevava o nome da cidade, mas trazia grandes eventos, né? Clubes como os grandes clubes do Rio, Copa do Brasil, uma série de jogos que realmente tinham um apelo muito grande. E com isso a nossa marca fortaleceu demais. E no momento aí fundamental de mudança aí de calendário, de 16 para 12 em 2016, né, com uma alteração no regulamento, o Friburguense como 9º colocado, é bom a gente falar isso, né, tinha feito uma campanha boa dentro de campo, a gente caiu de divisão junto com a América. E a partir dali, nós tivemos aí já no descenso ali de 17, com a mudança e não assinatura do contrato do Bandeira representando o Flamengo com a Globo.
E aí a gente deixou já de receber uma cota, voltando para a segunda divisão. Era um momento de crise, um momento difícil, né, que o país estava vivendo. A gente perdeu, né, o nosso patrocínio, que até então segurava com certeza, junto da cota de TV, todo o trabalho que a gente fazia da base até o profissional. Então, muitas coisas vieram acontecendo. E aí, resumindo, né, quando a gente consegue respirar e subir em 2019, a gente chega numa primeira divisão. É lógico que muita gente reclamava da seletiva, mas você estava numa primeira divisão com cota. Vem 2020, vem uma Covid, a gente é campeão do Grupo X nessa seletiva. Com isso, você tem né, assegurado a tua competição e a tua cota de TV. E aí todo aquele processo lá da Globo, naquele jogo de Flamengo Boa Vista, a Globo rescinde o contrato junto à federação, a gente fica sem essa cota, né? Judicialmente a gente já ganhou em 2 instâncias, mas são 850 mil, quase 1 milhão, e vem aí a Record, e através da Record, de novo, o Friburguense em 16 cai no regulamento, e 2021, né, se organiza de acordo com a nova patrocinadora, com 12, e termina a seletiva, acaba a seletiva. O Friburguense, sem cair dentro de campo mais uma vez, desce junto com Cabo Frio, Americano, América, Macaé, Sampaio Correia, né, todos que estavam na seletiva vieram para jogar a Série A2, que não deixa de ser uma segunda divisão. E aí vem 2022, a gente não consegue realmente sensibilizar não só o empresariado local, mas também o apelo da Série A2 ainda, porque é uma coisa nova, é um produto novo. Ele acaba fazendo com que a gente não tenha uma atração muito grande pós-Covid, o comércio, todo mundo sentindo muito, né, tentando recuperar cada um o seu espaço. A gente não consegue realmente um patrocínio e aproveitar o momento aqui, a não ser a Unimed, que realmente abraçou a causa. E assim, a partir do que a gente tinha de receita, a gente, sabendo da dívida, porque, como eu te falei, está na justiça, a gente não sabe se a gente consegue rever aquele dinheiro. Então, para não aumentar mais a dívida, a gente priorizou o que a gente sempre fez, mas dessa vez de uma forma muito maior, colocando a maioria dos garotos sub-20. Trouxemos ali o Jorge, o Toshia, depois de 1 ano e pouco parado, veio mesmo na base do amor para ajudar o Friburguense. O Pedro e o Rodriguinho, o Pedro com 23 anos e o Rodriguinho com 23 também. E na sua grande maioria, jogadores titulares, nós tínhamos ali o Emerson, o Rian com 17 anos, na grande maioria jogadores com 19 ali a 21 anos. Então, para montar isso já é super complicado, porque nós pegamos um campeonato com a maioria dos times investindo muito, e já na estreia o Volta Redonda, que já tinha 7 jogos, né, dentro de um brasileiro, que investiu para fazer o Campeonato Brasileiro e, lógico, para voltar para a primeira divisão. Então, é um sacrifício muito grande. A gente começou com 2 resultados horríveis, o 5-1 para o Volta Redonda, depois perdemos em casa de novo para o Sampaio. E aí eu vou voltar novamente ao agradecimento de que foi fundamental para a nossa campanha, o Gerson Andreotti, que com passagem marcada para Portugal, né, para 21 de junho, abriu mão, pelo menos de quase 1 mês antes da viagem, de ficar com a família no Rio para nos ajudar, porque a gente sabia que tinha que ser uma pessoa naquele momento experiente, porque um grupo muito novo, um grupo que ia ter uma dificuldade inicial, precisava de alguém experiente para a gente conseguir colocar na cabeça de cada jogador do que eles podiam, né, no decorrer dar de retorno para o Friburguense. Então, realmente, foi o campeonato mais desgastante, não em termos de finanças só, mas de trabalho. A gente chegando ali 6h30 da manhã,
saindo às 8, 8h30 da noite, para, como você falou, a perspectiva também de subir, não só de se livrar de rebaixamento, mas de fazer um grande trabalho. Vale a pena ressaltar que a gente ganhou desse jogo aí do Angra, e ali a gente falou, tá livre do rebaixamento, mas a gente livrou vários clubes, né? Junto da gente estava o América, terminamos ali em oitavo, mas junto com o América, junto com o Macaé, perdemos no saldo de gols. O quarto colocado, o quinto colocado, o americano, com a diferença de 1 ponto. Então, assim, um campeonato muito equilibrado, que eu considero que a gente teve um resultado assim, em cima do que a gente realmente iniciou, um resultado muito, muito grande, né? E como eu te falei do Gerson também, depois o Bidu e o Afonso abraçaram a causa, deram continuidade, agradecê-los também, né? São dois que têm grande potencial, que podem ajudar. Então foi um trabalho de amor à causa, mas com muito profissionalismo. Gerson Andreotti, porque o friburguense optou por fazer algo que não é muito comum, contratar um treinador para uma competição de 2 turnos, sabendo que ele faria apenas um primeiro turno, já com uma viagem marcada para Portugal, algo pessoal, também profissional. Enfim, o friburguense já tinha consciência disso. Mesmo assim, qual foi o tamanho da importância de ter o Gerson Andreotti nesse primeiro momento? Então, 2 fatores muito importantes nisso. O Afonso, né, que depois assumiu, desde o primeiro momento que o Gerson chega a Friburgo, ele começa a fazer parte da nossa comissão e trabalha ali como um auxiliar, ao mesmo tempo ainda fazendo o papel de treinador de goleiro, mas junto com o Gerson, e eu tenho certeza que isso foi um aprendizado muito grande para ele, né? Principalmente na paciência e na forma de lidar com o momento ruim que o Gerson, com a sua experiência, ele tem. E assim, era o que a gente tinha para apostar no início. Você falar de contratar um treinador com a capacidade do Gerson naquele momento, com a capacidade de entender que depois de um jogo que você perde para 5-1, ele vai dar uma entrevista dizendo que o time evoluiu, ao invés de falar que ele tinha um time jovem, que era um time que era muito de garoto, ou seja, arrumar as desculpas que a maioria, né, busca na hora da falta de resultado. Ele vai e com aquela tranquilidade, né, e aquela calma de sempre, e a gente já apostava nisso, ele começa a trabalhar junto com a gente, e aí o Afonso, né, tenho certeza que aprendeu bastante que a coisa pode evoluir, né, mesmo parecendo que não vai ter solução, né? Não tem solução quando você passa a desacreditar. E aí foi fundamental esse trabalho, e eu acho que essa aposta deu certo, porque depois a gente poderia trazer um outro treinador, mas em cima do que eu já tinha visto o Afonso trabalhando, o Afonso tem um potencial muito grande de leitura de jogo, de ações, né, na hora do jogo. Isso é uma coisa rara, tem que ser de talento, assim como o jogador tem o seu talento para a prática do futebol. O Afonso tem para suas mexidas, para observação de esquema tático do time adversário, e eu acho que ele amadureceu bastante pegando aquele caminho do Gerson, porque talvez se ele começasse, ele teria desistido com aqueles resultados. Mas como ele viu que a competição ela exigia muito, mas seu time começou a dar um resultado, e que os jogadores passaram dentro do grupo a acreditarem que eles poderiam realmente dar um outro resultado, aí foi legal, ele abraçou a causa e foi o ponto fundamental para a gente terminar essa competição. Antes de eu chamar o intervalo, um fato curioso, né? Nessa campanha do friburguense foi a invencibilidade fora de casa e terminar o Campeonato Carioca da Série A2 de 2022 sem nenhuma vitória dentro do estádio Eduardo Guini. Curioso, não? É algo que não sei se é a primeira vez que acontece, talvez? Isso, é a primeira vez, sim.
a gente até busca, né? Eu lembro que terminou o jogo contra o Macaé, eu e o Afonso viemos junto no ônibus e a gente conversando. Uma determinada forma de jogar fora, dando resultado, e às vezes a gente não tinha o resultado dentro de casa. É lógico que nós tivemos 2 jogos que a gente poderia ter ganho, o primeiro contra quem foi no Eduardo Guilherme, contra o próprio Gonçalense, né? O Friburguense criou demais, muitas oportunidades. Perdemos um jogo contra o Olaria, um time muito equilibrado, chegou na semifinal do primeiro turno e agora na semifinal do segundo, e a gente perdeu num detalhe, numa bola parada, mas no momento que estava melhor no jogo muito mais para a gente, ou seja, algumas coisas realmente fizeram que a coisa não acontecesse, mas uma das coisas que mais eu senti, principalmente no primeiro turno, e aí depois veio um certo equilíbrio, alguns garotos mesmo, que sentiam a pressão. Nós não tivemos ali um público maior do que 100 e poucas pessoas, mas assim, talvez isso, né, o Eduardo Guilherme vazio, a gente escutava bastante a arquibancada, e nem sempre o torcedor que não tem um resultado positivo, ele apoia. Então, aqueles gritos de o 7 é fraco, esse 2 aí é desse jeito, os garotos não conseguiam assimilar isso bem. E a gente tentava resolver, ou dar uma força, um apoio, né, durante o intervalo, aquilo voltava melhor, né, e às vezes a gente tomava, né, um gol que não estava muito previsto. Tivemos algumas falhas individuais também dentro da Guilherme, muito relacionado ao emocional, né? Eu não estou aqui vendo desculpa, eu estou falando de alguns fatores que para jogar dentro de casa, né, são fundamentais. E o Friburguense sempre foi muito forte, muito respeitado dentro da Guilherme, mas realmente quando você começa a ter o resultado negativo, né, a coisa não acontece. Mas a gente vai mudar isso, já está conseguindo mudar. Falando um pouquinho sobre o futuro do Friburguense, não só em 2022, como também nas próximas temporadas. Até já. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
volta com o nosso programa Zoom Painel. O tema de hoje é Friburguense, que na última semana encerrou a participação no Campeonato Carioca da Série A2, se mantendo nessa divisão, que é a de acesso à primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. E Siqueira, nosso convidado de hoje, gerente de futebol do Tricolor da Serra, vem aí, por exemplo, a Copa Rio de 2022, temos também um Campeonato Carioca Sub-20 e você até tocou num ponto no nosso primeiro bloco, falando agora de futuro do friburguense, não só em 2022 como também nas próximas temporadas, que é a questão do calendário. Com um calendário pouco completo, digamos assim, jogando poucos meses na questão do profissional, é claro, você obviamente faz contratos um pouco mais curtos, né? Terminando o Carioca da Série A2, que bem ou mal, você tem uma tabela definida, vem uma Copa Rio, que é uma competição de mata-mata, onde você pode ir até a final ou pode sair já numa primeira fase. Siqueira, como é que fica o friburguense para essa competição, a Copa Rio de 2022 agora? Então, Vinícius, eu vou fazer um resumo só para o torcedor, né, e o pessoal que está em casa entender. Nós tivemos aí uma competição que começou em maio, terminou em julho, né? Ela ia até ali iníciozinho de agosto e vai até o iníciozinho de agosto, até a final. Então, são 3 meses de campeonato. Eu acompanho esse processo desde que, em 99, a TV Globo entrou. E, assim, eu lembro nós tínhamos uma resistência com o Eduardo Viana, o Eurico. E a coisa vem acontecendo, né? Quando você fala de 3 meses de campeonato, é porque a gente está na 2. Mas o time que está na primeira divisão, ele também tem só janeiro, fevereiro e março. E aí o melhor desses pequenos e o segundo melhor, ele classifica para uma Série D de brasileiro, né? Podendo aí criar uma oportunidade de chegar na C, igual o Volta Redonda chegou. E aí ele passa a ter calendário. Só que o caminho é longo. E aí o que você precisa? Você precisa de contratar jogador, né, assim como você faz na sua empresa, não com data marcada para ele sair, né, mas que ele desenvolva, que ele cresça, que você faça, já que é o nosso produto, desse jogador, a forma de você trazer receita para o seu clube. Só que assim, o torcedor talvez ele não entenda, um jogo aqui hoje de campeonato da Série A2, ele custa R$11 mil, isso entre arbitragem, né, o borderô, todo o processo para um evento acontecer, mas ambulância, médico, enfermeiro, ou seja, só para você fazer um jogo. Então, se você for analisar, nós fizemos aí 11 jogos, né, e tem um valor ali que dá 3 mil e pouco ali de receita num jogo, você tem 88, 80 mil aí de jogo. Se você pegar 30 jogadores ganhando salário mínimo, né, você tem aí uma folha de praticamente 35, mais imposto, bate 40, com funcionário 45. O que eu quero dizer com isso? A despesa do friburguense hoje, uma receita bem pequena, ela não tem como ser menor do que R$80 mil. E aí quando você fala de 4 meses, abril, maio, junho e julho, você gastou 320, mais os jogos, R$400 mil numa segunda divisão. E aí, para você jogar uma Copa Rio, então tem o calendário da Copa Rio. A Copa Rio, ela virou um processo de mata-mata, igual é uma Copa do Brasil num segundo momento, né, quando passa de fase. Então a gente joga contra o Olaria no dia 10, lá na Rua Bariri, e joga dia 17. Vencendo, a gente vai enfrentar o vencedor de Olaria e Friburguense, enfrenta a Portuguesa, que também em 2 jogos, um fica eliminado. E aí você pega o mínimo de contrato que você pode fazer de 3 meses. Ou seja, quando você faz um contrato de 3 meses, você já colocou mais 240 mil num campeonato que pode terminar em 10 dias. Então, se a gente não tiver um trabalho, um grande investidor que está indo para a mão dos empresários, a gente fala muito das mudanças, né, das coisas no futebol, que a coisa se profissionalizou, mas ela se profissionalizou e foi um grande negócio para poucos, né? Inclusive a própria Lei Pelé, não a original, porque a Lei Pelé, é bom a gente falar isso, ela deve ter ali, a bancada da bola lá mudou mais de 60%, 70% da Lei Pelé,
E hoje o jogador parece que ele é livre. Ele sai do clube e vai para a mão dos empresários. E agora os clubes estão passando. Né? É lógico que vem aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a SAF, né? Que todo mundo acha muito bonito, mas tem muitos clubes já na mão de empresários ou de grandes investidores e sabe lá, né, como que vão tratar o seu clube. Né? Você pode ter realmente grupos com uma qualidade e de uma grande empresa, mas com bolsa de aposta e uma série de outras coisas que estão por aí. Você pode colocar também na mão de um grupo que só vai usar a marca do teu clube de forma negativa. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Desculpe, eu falei de dar essa resumida, mas aí vem uma Copa Rio. Como que você faz para fazer uma Copa Rio num campeonato tão... Né? Porque são jogos decisivos. Mas aí o Friburguense saiu na primeira fase. Como qualquer um, quando você joga 2 jogos decisivos, você pode ficar fora. Então a gente está tentando aí manter o grupo, né, de jogadores novos, tentando manter ali um ou outro jogador, como o caso do Jorge Luiz, o próprio Toshia. Né? Já perdemos aí o Rodriguinho, que foi um dos destaques. É outra coisa que acontece. No ano passado a gente chegou numa semifinal, aquele grupo não permaneceu quase ninguém, tivemos que fazer um novo grupo esse ano, porque os jogadores se destacam, aparecem, e aí, com falta de calendário, você não tem como renovar um contrato, vai pagar o jogador sem ele estar jogando. Outros clubes vêm e pegam em cima do trabalho que você fez. Eu sei que tá bem complicado para a gente trabalhar, é uma realidade não do Friburguense, mas da maioria dos clubes pequenos. Por isso que muitos clubes aí no Brasil fecharam e deixaram de fazer o que é extremamente importante que o esporte, o futebol faz, que é criar oportunidades, não só como atleta, como profissional de futebol, mas também como homem, e trazer muita, além do lazer, de trazer uma série de coisas que o esporte traz, né? Trazer aí uma segurança muito grande, porque esses jovens aí com certeza ficam muito distantes, né, do que o mundo tem oferecido aí para a nossa maioria de jovens. Sem dúvida nenhuma, Siqueira, e até por isso eu destaquei na abertura do programa a capacidade do friburguense de se reinventar. A cada temporada consegue montar elencos diferentes, recheados de garotos e que dão conta do recado. O friburguense sempre compete, sempre briga por acesso, né? Se não chegando numa semifinal, mas tendo uma pontuação maior do que times que investem muito mais e muito próximas daqueles que realmente gastam um recurso bastante superior ao do friburguense. Então, Siqueira, eu já vou até aproveitar o gancho e entrar nessa questão da SAF, que agora é uma realidade também no futebol brasileiro. Você acha que seria um caminho interessante para o friburguense, por exemplo, buscar um grande investidor, vender a parte do seu futebol para um grupo de empresários? É um caminho que o clube pode seguir, por exemplo, aqui em Nova Friburgo? Então, primeiro, te agradecer aí sobre o reconhecimento, né, desse trabalho. Isso é totalmente invisível aí para uma grande maioria. E eu te falo porque hoje você compete com, como eu te falei, uma A2, que na verdade era uma primeira divisão. A gente joga hoje contra Cabo Frio, a gente joga hoje contra o Macaé, joga contra o América, contra o Americano, né, contra os times aí de investimento. E eram os mesmos que a gente jogava e era muito equilibrado na primeira divisão. Mas parece que na segunda divisão todo seu adversário ele é fraco, você tem que voltar para a primeira. E eu escutei isso depois do nosso jogo, nós abrimos aqui para a TV de Cabo Frio, e aí a sensação que eu vejo quando eles terminam é mais um ano que não conseguiu subir, porque eu também era um produto de primeira divisão. Então a gente tem que começar a entender também que, como friburguense, a gente tem muitas equipes que além de ter um padrão de primeira divisão, tem grandes investidores. O Sampaio Corrêa é um time que investe muito, o Artsul, o Maricá, cada um através de recurso próprio, outro através de dinheiro público, outro através de investidores, e a gente tem que buscar esse caminho. Quando você fala da SAF, né, eu
posso te garantir, o que a gente fez em 2001, né, isso é uma história bem longa, né, mas a divisão do futebol e a divisão do social, ela começou de 98 para 99, porque eu lembro que assim, a maioria dos sócios achavam que todo o dinheiro que eles pagavam na mensalidade custeava o futebol. E aí a gente tratou de fazer uma política de administrar receitas de social e futebol separados, começou na época do Alex Cola, e foi muito legal. E aí em 2001 veio, né, o grande problema particular, e acabou eu tendo que ficar com o futebol, que já era uma SAF. Né? Eu não tinha pretensão de assumir naquele momento, mas em cima de um valor que um dia a gente fala sobre isso, que eu tinha colocado no clube, foi me oferecido o futebol, e eu naquele momento não tive como sair, porque senão eu perderia o dinheiro, deixar isso bem claro. E aí começamos a administrar, e desde, eu posso te garantir, de 2001, eu tenho tido muitos parceiros, na verdade é essa, até a cota da TV segurava, depois a nossa parceria de 2008, principalmente, até 2016 com a Stan, fundamental para o nosso crescimento, para o produto se tornar forte. E aí você vê uma necessidade de um grande grupo, quando você tem, não tem como você não fazer um grande trabalho e manter esse trabalho, que é mais importante, sem o dinheiro, ainda mais numa área tão cara, né, para se fazer. E aí você me fala sobre a SAF. A SAF hoje, ela tem sido saída para grandes clubes, pode ser agora do Vasco, porque não consegue acompanhar um Botafogo, vamos lá, na primeira divisão de um brasileiro. Se ele não faz um trabalho, não traz um parceiro, ele não consegue acompanhar uma receita de clubes como o Flamengo, como o Corinthians. Aí você vai falar, então é mal gerido então o Botafogo? Pode ser. A SAF ela veio para consertar, mas não propriamente daquele presidente, às vezes de uma ação de um presidente lá atrás. Então a SAF ela acaba tirando, né, de 3 em 3 anos, essa mudança que acontece internamente no clube. Então ela pode consertar isso, mas você tem que ter um cuidado muito grande, porque assim, eu não vi ainda um grupo investidor num clube pequeno. Né? Nós temos investidores diferentes da SAF, que o cara faz um arrendamento durante um período. Né? Agora, com a legalização da SAF, é lógico que a coisa pode aparecer e se tornar a grande saída, não para o friburguense, mas para todos os clubes. E aí eu te falei, desde 99, né, eu ali na frente, eu tenho um conhecimento muito grande dentro dessa área, e eu venho buscando, posso te falar que o Siqueira hoje é o que vocês estão falando, até quando a gente vai conseguir fazer um trabalho para não cair mais numa Série A2, ou para subir para uma Série A1, né? É lógico que pode, tanta coisa, tanta situação, tanto envolvimento, às vezes, de repente, da cidade pode mudar isso tudo, mas realmente a saída é um grande negócio, é um grupo que vem aqui e compre aí, como você falou, que seja 70, 50, aí quem vai decidir o conselho, né, do futebol profissional. É lógico que a gente tem que ter muito cuidado, como eu te falei, né, com quem vem, porque assim, o que eles buscam em primeiro momento não é o teu patrimônio, mas é importante que um clube tenha um centro de treinamento, que ele tenha equipes desde sub-11 até o sub-20, como a gente sempre teve. Né? Tudo isso chama muita atenção. Você está perto da capital, né? A gente sofre um pouquinho com isso, Friburgo é um pouquinho distante, ainda é uma cidade interior, mas, né, a gente está aberto. Eu tenho conversado bastante, as pessoas, às vezes, eu vou muito calado, penso que o Siqueira quer se eternizar, né, ali dentro do friburguense, mas há muito tempo que a gente já está à frente, e hoje eu tenho consciência absoluta que se não tiver um envolvimento para a gente ter um valor financeiro para trabalhar, não vai ter milagre para os próximos anos. A gente tem que buscar um investidor que seja capaz, enquanto não tem cota de TV, que era o que mantinha a gente até aqui,
enquanto não tem um grande patrocinador como a gente teve a Stan num determinado momento, né, fazer futebol continua, né, sempre foi muito difícil, mas é quase impossível de você manter um elenco de um ano para o outro. Eu posso te garantir que desses garotos aí, uma grande maioria já não vai estar com a gente em 2023. Essa é uma grande realidade. Verdade, Siqueira. Já para a gente encerrar o programa de hoje, eu acho que falta um pouco a cidade entender também. Falamos, obviamente, muito sobre time profissional no programa de hoje, aproveitando o gancho do encerramento da Série A2 do Campeonato Carioca, mas o friburguense é muito mais do que apenas o time profissional. É o trabalho de base, é o trabalho social, é o esporte que tira a criança da rua, é referência de onde muitos garotos querem chegar, que estão em escolinhas aqui da nossa cidade. É um símbolo de Nova Friburgo, né? E até por isso o clube merecia um abraço maior do município, né, por ser muito mais, repito, do que apenas aquele time de futebol que representa a cidade nos campeonatos em que disputa. E por falar nisso, Siqueira, vem aí Campeonato Carioca Sub-20, né, começando em breve, já nesse mês de agosto. O friburguense participa. Como é que vai ficar essa movimentação dos garotos a partir de agora aqui no Tricolor da Serra em 2022? Então, Vinícius, esse é outro ponto que eu falo que é totalmente invisível, né? Esses dias eu conversando com o Elbert, nosso presidente, né? Depois da pandemia, nós tivemos aí 2020 e 2021, não tínhamos como voltar, né? Porque estava proibido da gente fazer a base, e aí realmente deu uma desmontada. Agora, como você falou, nós tivemos aí não dentro do que a gente queria, um sub-17, mas um trabalho bem abaixo do que a gente queria, com poucos treinamentos, e a gente conseguiu mesmo assim ainda ser campeão municipal. E agora o Sub-20 joga o OPG, que é uma Copa Rio Sub-20, e joga a Série A2, que começa também no dia 6. Nós temos também o Sub-12, Sub-13 do Metropolitano, que já começa no dia 14, e o Sub-14 com o Sub-15. Né? São 2 campeonatos que também a gente volta a disputar, campeonatos carioca. A ideia de junto com o Sávio, alguns torneios e disputar também o futsal, né, nas categorias de base. Então, assim, o friburguense sempre foi de sub-11 a sub-20, competição o ano todo. A gente, como eu te falei, mudou muito depois da pandemia, mas é bom a gente falar que isso envolve aí, diretamente quase 200 jovens ali, né, passando, treinando, ouvindo palestra, sendo cobrado por uma educação legal, né? Tendo ali a disciplina a toda hora, e a gente sabe que o que a gente colabora, o que a gente pode ajudar os pais, né? Já que eu sou pai, né? Eu tenho a minha esposa que trabalha fora, então essa é uma realidade do mundo moderno, e às vezes a gente fica devendo, e precisa mesmo de ter aí as escolinhas, os trabalhos sociais para ajudar, né? Não que fuja a responsabilidade dos pais, ela vai ser sempre nossa, mas eu tenho certeza que com o trabalho que a gente faz, a gente colabora bastante, né? Não só para uma educação familiar, mas também para toda uma sociedade, mas isso, infelizmente, é praticamente invisível, né? E assim, o mais legal disso tudo é que, além de dar essa oportunidade de uma educação, de uma situação melhor, ela te dá a oportunidade de se tornar um profissional. Né? Um profissional melhor, seja na área de futebol, qualquer área, porque eu posso garantir que a maioria dos jogadores ali que não deram certo, né, estão bem encaminhados. Aí, hoje eu sou muito cobrado, às vezes, o futebol amador de Friburgo é muito forte, vocês quase não olham o futebol amador. Eu tive a oportunidade de ver uma decisão, parecia um coletivo da nossa categoria de base, de jogadores que às vezes não seguiram. Né? Então, quando eu vou olhar, eu vejo, caramba, já jogou com a gente. E aí a gente fica feliz que até o trabalho que a gente fez na base faz com que esses aí também sejam melhores lá dentro do seu clube amador. É sempre muito bom recebê-lo aqui no Zoom Painel, falar de friburguense. Já marcando encontro para uma próxima aqui, para a gente falar um pouco mais sobre o Tricolor da Serra, o futuro do nosso clube, do nosso futebol. Um abraço. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Fica com Deus aí, cara.
Um abraço para todos vocês que estiveram com a gente em mais um programa, voltando na semana que vem com mais um assunto importante para Nova Friburgo e região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.